Você já pensou em abrir um negócio de comida na cozinha da sua casa? Um negócio para trazer renda para sua família? E uma micropadaria artesanal? Foi isso que eu fiz na quarentena. Meu nome é Krista Nil, eu sou padeira e profissional de marketing. E nessa Masterclass a gente vai aprender como fazer essa ideia se tornar realidade. Vamos? E depois falar, nossa, é isso, estou sem trabalho, quero prosperar, ou tenho trabalho, quero mudar de profissão, como é que eu faço uma transição? Então tem vários caminhos assim que as pessoas podem seguir podem estar buscando seguir para chegar nesse, como abrir uma micropadaria na sua cozinha. E faturar de 2 a 7 mil. Como eu falei para vocês, 2 mil foi o mês que eu trabalhei 5 dias só. E 7 mil foi o mês, foi agosto, né? Teve Dia dos Pais, teve um monte de venda de cesta, enfim. Mas no Natal até foi melhor, só que como o Natal é atípico, eu não vou colocar ele como padrão, porque é muito atípico, né? Então eu deixei esses 2 a 7 mil. Você quer trabalhar, fazer bico de final de semana, você vai faturar isso. Quer trabalhar todos os dias do mês, no mês normal, você vai faturar isso. Então, vamos lá. E essa é a Masterclass do passo a passo, né? Como é que a gente transforma a ideia do eu acho que eu vou abrir um negócio na minha cozinha, vou começar a produzir comida a partir da minha cozinha, dos equipamentos que eu tenho em casa, como é que eu vou transformar isso em realidade? Eu sei que tem gente aqui que já faz isso, então vamos tentar aproveitar o que te cabe e o que não cabe, você me fala. Vocês podem falar assim, já faço isso, faz de outro jeito, até para poder agregar mais conhecimento aqui, transformação. Bom, aí acho que é legal me apresentar, né? Que eu comecei as aulas de pão sem nem fazer isso, né? Quem sou eu? Eu sou formada em marketing, fiz mestrado em comunicação e semiótica, trabalhei num monte de empresa grande, né? No Itaú, na Sodexo. E quando eu estava no Itaú, eu ficava com essa coceira, assim, de, não, eu quero trabalhar com comida. Eu quero trabalhar... Isso que estou falando de 2003, 2004. Não sei, eu quero trabalhar com comida, mas não sei como. Eu quero abrir um restaurante que sirva meus colegas de banco de segunda a sexta. Eu sempre tive essa ideia, assim, então qualquer prato que eu fazia, qualquer comida, eu sempre fui a pessoa que ganhava muito muito livro de receita. E aí as pessoas iam comer na minha casa e eu pensava, mas eu posso vender isso? Se eu vender, quanto você pagaria por esse prato? Enfim, mas a vida foi me levando por outros caminhos, eu não foquei, né, nessas ideias, nesse sonho todo. Acabei abrindo uma consultoria, né, de marketing em 2008, que é a Cristiane Comunicação e Marketing, depois ela virou É Óbvio. No meio de tudo isso, eu fiz uma formação em chefe de cozinha, né, em gastronomia, e acabei abrindo a Personal Cook, que era a empresa que eu fazia feirinha gastronômica, fazia buffet de eventos, né, na casa das pessoas. E hoje eu também posso falar que eu sou escritora, porque eu tenho um livro publicado, que é o Recomece, e os e-books, né, que eu já escrevi também. Bom, esta sou eu. E só uma coisa, eu fui fazer mestrado porque eu queria dar aula, porque eu queria ser professora. Então, na hora que você pensa assim, na hora que eu olho, né, para esse histórico todo, eu penso assim, tá, hoje eu estou exatamente onde era para eu estar, porque eu estudei, fiz mestrado porque eu queria ser professora, fiz gastronomia porque eu queria trabalhar com comida. Tenho muita experiência em marketing porque essa foi onde eu caí, assim, né, de aprender a vender, aprender a se comunicar, aprender a trabalhar com rede social. Então, esse conjunto de coisas, assim, eu acho que me colocou exatamente, eu acho não, né? Me colocou exatamente onde eu estou hoje para fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês assim, por que, né, abrir uma padaria em casa? Expandindo até para qualquer negócio de alimentação, eu falo de serviço de comida, qualquer serviço de comida em casa. Você tem um baixo investimento inicial, você não precisa fazer reforma, elaborar uma superestrutura, você vai usar o que você tem dentro da sua casa, você vai usar o seu fogão, você vai usar os seus potes, você vai usar as suas facas, as suas colheres, você não tem que pensar numa estrutura de gás, por exemplo, já tem. A gente precisa ter alguns pequenos investimentos, não estou falando que não tem nenhum. Se você vai trabalhar com a micropadaria em casa, você tem que ter, por exemplo, uma batedeira com gancho, senão você não consegue aumentar, se você não tiver, você reduz sua produção é limitada, porque você vai ter que sovar tudo na mão. Mas se você quer, é um dos investimentos que você precisa ter. Mas não é, por exemplo, uma amassadeira de 20 mil reais, estou falando de uma batedeira.
A flexibilidade, né? Você adequa os seus horários. Isso é para qualquer pessoa que trabalha em casa, né? Você adequa o seu trabalho à sua rotina, à sua vida. A padaria, né? Os produtos de padaria tem uma coisa que é incrível, que é a aceitabilidade dos produtos. O que no começo da Pão no Bairro, uma amiga minha falou para mim, Cris, eu estou desempregada, ela trabalhava num banco, foi demitida, ela falou, estou desempregada, eu queria trabalhar com você, mas minha mão não funciona, eu não sei fazer pão. Aí eu tentei ajudar, fiz várias receitas, assim, mandava receita para ela não seguia nada, assim, fazia tudo errado. Pelo contrário, não dava nada certo. Eu falei, mas o problema não é que você não sabe fazer pão, que você não segue receita. Ela falou, mas eu quero ficar testando. Eu falei, Ju, você não quer vender pão para mim? Vender pão, é pão, não é? A gente não está vendendo, sabe, um produto de tecnologia, que você tem que fazer 1000 provas com o cliente. Ela trabalhava com tecnologia antes. Fazer 1000 provas com o cliente, e tem que fazer um monte de teste, tem que adequar o produto, a gente está vendendo pão. É um produto de consumo rápido. Você consome, você compra hoje, amanhã você compra de novo. Esses pães, né, que tem na Pão no Bairro não são exatamente assim, não são pães de todo dia, porque são pães grandes, não pão de 50 gramas, né, que é o pão francês. São pães de 700 gramas, 450, 500 gramas e é outra precificação também. Mas tem gente, eu tenho cliente que até as pessoas que fazem assinatura, que compram às quartas e aos sábados. Então, tem 2 entregas por semana para as pessoas. E a gente tem o quê? A comodidade, qualidade de vida, economia, tudo isso é vantagem de trabalhar em casa. Bom, o que você precisa para ter essas produções incríveis de pão? Pia, bancada ou uma mesa de trabalho, um forno com fogão, ou fogão embutido, enfim, fogão, balança digital, uma batedeira com gancho e toda essa parte de enxoval de cozinha, que são bowls, espátulas, colheres, facas, luva térmica, blá, 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 tudo isso que a gente precisa para o dia a dia de uma cozinha. Quem já trabalha com cozinha, quem cozinha já sabe o que é. No meu e-book tem uma listinha mais elaborada, que entra também pano de prato, como é que você cuida do seu pano de prato, o que você faz com as espátulas, não sei se alguém já viu. Agora a gente chegou na parte. A gente falou por quê, quem sou eu, por que ter uma padaria em casa, o que você precisa, né, para ter essa padaria, essa micropadaria em casa. Outro dia um negócio super bacana que é uma nanopadaria. Quando eu fui pensar no nome, né, da Pão do Bairro, eu falei pro meu marido, vai chamar micropadaria artesanal, mas não sabia o nome ainda. Eu falava, o conceito é uma micropadaria artesanal. Ele falou que micropadaria é uma nanopadaria. É muito menor que micro, assim, é muito pequenininha. E tem gente que fala assim, mas você não é uma padaria. Eu vou falar isso mais para frente para vocês. Isso tem que estar muito claro, assim, vocês têm que saber exatamente quem você é. Não tem como você se vender como uma micropadaria ou uma nanopadaria, que seja, se você não acreditar nisso. Para mim, eu sempre fui, desde o primeiro dia que eu comecei a vender, eu falava assim, eu não faço só pão, eu sou uma micropadaria. Então, eu levo a sério tudo que a vigilância sanitária manda fazer, ainda mais pelo momento, né, que a gente está vivendo. Eu levo a sério, não sei se vocês já viram algum post meu, que eu falo, eu uso a doma para trabalhar sozinha, mesmo quando não tem ninguém olhando, porque para mim é a regra. Se você entra numa cozinha para trabalhar, para fazer comida, produtos para vender, você tem que estar paramentado para isso, você tem que estar fantasiado com a sua roupa de chefe, porque é esse o papel que você está desempenhando ali dentro. Então, quais são os primeiros passos, assim, para a gente pensar em abrir uma micropadaria? Primeiro é testar a receita. Testa, 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 testa. Não, mas não se prenda ao teste. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente também. Você tem que testar a receita, experimentar. Por quê? Você vai descobrir qual é a sua especialidade. Você tem que ter uma especialidade, você tem que ter alguma coisa. Aí a gente já está entrando num bracinho de marketing. Alguma coisa que vai te definir. No começo, vários clientes mandavam print, assim, gente, por exemplo, tem um condomínio aqui no meu bairro que uma pessoa pediu e indicou para os outros. Aí as pessoas davam print das indicações, porque eles entravam no grupo e falavam, pediu pão da Cris, pediu pão não sei o quê, pediu pão no bairro. É uma delícia. E eles davam print e mandavam para mim e estava escrito para todo mundo a mesma coisa. Cris pão italiano. Cris pão italiano. Porque foi o primeiro pão que eu fiz, o pão que eu achava que era, para mim, né, que era o que eu fazia melhor de todos os pães que eu já fazia focaccia também, mas eu achava que o pão italiano era o meu pão cartão de visita também, porque eu quero que seja uma cartão de visita, que as pessoas experimentem esse pão
porque ele é maravilhoso. As pessoas vão falar, nossa, o pão da Pão no Bairro, do Pão da Cris é maravilhoso, eu vou querer experimentar os outros. Mas acontece também com quem come outros pães, tá? Mas eu continuo com essa coisa de, eu sou a Cris do pão italiano. Verifica, depois que você testou as receitas, qual que é o segundo passo? Você vai ver se perto da sua região, se você tem facilidade para acessar os insumos, para comprar toda a matéria-prima, farinha, os recheios, a embalagem que você vai usar. Uma coisa que as pessoas esquecem normalmente é da embalagem. É falar assim, eu vou fazer o pão. Como é que eu embrulho? O que eu faço? E não é só não estou falando de uma cozinha específica, não. Se a gente está abrindo uma padaria em casa, as pessoas não vão vir bater na sua porta para procurar. Então, para cada tipo de pão, você tem que ter uma embalagem diferente. Eu tenho uma embalagem que é do cinnamon, eu tenho uma embalagem que é das focaccias de tamanhos diferentes, eu tenho embalagem que é dos brownies, eu tenho embalagem, o papel pardo que eu uso para embrulhar os pães grandes, um outro papel a moça vende com papel de sanduíche para os pães de 500 gramas, que são menores, o barbante, a cordinha, tudo isso foi pensado mesmo. Eu falei, tá, mas onde eu vou encontrar isso? Fácil e sempre para eu comprar, para eu ter acesso. Terceiro passo, verificou se você testou as receitas, identificou o que você vai vender, identificou se você tem acesso fácil, né, aos insumos. Aí o terceiro, calcule custo e precifique. Aqui a gente vai começar a brincadeira da venda já, que a gente já está pensando maior no quanto a gente já quer fazer, né? E os pães low carb. Os pães low carb são feitos com farinha é mais recente, por isso que eu vou falar deles. Feitos com farinha de amêndoa. A farinha de amêndoa custa R$ 80 o quilo. Eu falei, vou vender agora em janeiro, né? Vou colocar no meu cardápio, porque eu acho importante sempre incluir alguma novidade. Eu falei, janeiro as pessoas vão todo aquele pós-natal, quero emagrecer, vou comer menos, então vou vender pão low carb. Só que o custo, aí vai queijo, vai cream cheese na receita, tem um pão que vão 6 ovos dentro. Tudo bem que ovo não é a coisa mais cara do mundo, assim, de custo. Mas e a farinha de amêndoa, que é R$ 80 o quilo, mais os ovos. Então é um negócio que encarecia demais, assim, para trabalhar. Mas eu pensei, mas é um produto que é específico, algumas pessoas vão querer. Só que no final eu desisti dele. Eu falei, não vou mais fazer esse pão. Então, desistir de alguma coisa que você acredita, que você começou a fazer, também faz parte do processo. E você só vai saber disso quando? Se você testar, se você tentar. Mas a minha questão com o low carb não é só o controle de custo dele. Existe uma variação muito grande, né, do preço das farinhas. Eu usava 3 tipos de farinha: a de amêndoa, a de linhaça e a de grão de bico. Só que o problema dele é que, para mim, ele não era pão, porque ele não tem glúten. E, para mim, pão tem que ter glúten. Então, eu não conseguia administrar isso. Parecia que eu estava fazendo bolo, e aí não tinha cheiro de pão, e eu falava, não vou mais fazer isso, desisti. Entreguei. Falei, outra pessoa faça. Até quero ensinar a receita para as pessoas que ficaram órfãs dele. O quarto passo, defina a sua capacidade de produção. Quando eu comecei, o que isso significa? Quando eu comecei a fazer o pão, os pães aqui, eu achava que no meu forno cabiam 3 pães. Então eu tinha uma ideia assim, se eu acordar a tal horário e trabalhar essas horas, eu consigo entregar 12 pães por dia. E quando eu comecei a vender, eu vendia o pão italiano a R$ 10. Então eu falava, tá bom, tipo, eu vou ganhar, considerando mais os custos e tudo mais, eu falei, vou ganhar R$ 140 por dia, R$ 120 por dia. Eu falava, gente, é muito pouco, não dá para trabalhar ganhando só isso. Se eu vender a produção inteira, então era uma insegurança, assim, um medo, será que eu faço isso, será que eu não faço? E teve uma cliente que foi muito engraçada. Como é que eu cheguei nos primeiros clientes, né? Essa foi uma indicação de uma amiga minha, ela mora num condomínio, ela indicou e falou, aí teve uma cliente que falou assim, mandou mensagem, seu pão é delicioso, mas ele é muito barato, você tem que cobrar o dobro, no mínimo, por ele. Eu falava, nossa, é verdade, o dobro eu não vou cobrar, mas eu vou aumentar. Porque eu mostrei o custo para vocês, né? O custo do pão italiano, ele é só de matéria-prima, ele é baixo. E eu achava que eu tinha que cobrar de acordo. Ai, peraí, que eu fui embora aqui. Eu tinha que cobrar de acordo com o custo, e não é bem assim, tá? Mais para frente a gente vai falar disso também. Então, como é que você vai definir sua capacidade de produção? Você vai falar assim, então eu tenho esse forno desse tamanho. Eu consigo fazer
4 pães italianos, 4 pães de 700, 4 pães que vão dentro da panela por hora, a cada 45 minutos. Se é baguete, por exemplo, eu consigo fazer 8 pães a cada 40 minutos. Então, hoje eu sei qual é a capacidade do meu forno, da minha cozinha, para poder fazer um planejamento de venda. Então, vocês estão aprendendo a fazer pão. Então, quem não faz pão, olha para a sua capacidade, para o seu equipamento e fala, tá, o que eu consigo fazer aqui? Como é que eu posso aumentar isso aqui? Eu preciso ter outro forno? Eu preciso trabalhar mais horas? Trabalhar mais horas é dureza, né? Tem que trabalhar na cozinha, não tem como trabalhar pouco. Mas definir a capacidade de produção é muito importante para a gente conseguir fazer esse planejamento financeiro. Até onde eu consigo chegar? Qual é o meu limite? Por quê? Porque você só consegue crescer a partir daí, a partir de identificar a sua capacidade de produção. E já a gente fez tudo isso, aí o que você vai fazer agora? Definir o seu cardápio. Definir a capacidade de produção, ela também pode implicar na definição do seu cardápio, porque, por exemplo, você coloca uma meta, eu quero fazer R$500 por dia. Para fazer R$500 por dia, quantos pães eu tenho que vender? Tá, eu tenho que vender X pães. A que preço? E quanto que cabe na minha produção, no meu equipamento? E se cabe isso no meu equipamento, quantas horas eu tenho que trabalhar para fazer esse dinheiro? Não dá, não consigo fazer isso aqui. Então o que eu tenho que fazer? Vou agregar novos produtos que eu não use o forno. Isso é uma coisa que a gente faz também. Então, por exemplo, eu vendi no Natal o chutney de manga. O chutney de manga é um negócio que era para aumentar o meu faturamento em dezembro e que eu não estava usando o forno. Eu vendi, né, em cesta, por exemplo, eu coloco bebida, cerveja ou vinho. Isso aí eu não tenho que produzir. Então, também aumenta o meu faturamento. Entendeu? Então, a gente pensa assim, então a minha meta é fazer R$500 por dia, fazer R$1.000 por dia. O que eu tenho que fazer para chegar nessa meta? Tá claro para vocês? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma questão. Agora chegou a hora de vender. Como que a gente vai vender, oferecer, cumprir os primeiros passos, definir o cardápio, como é que a gente vai vender, comunicar, falar para as pessoas que esse cardápio existe, que esses produtos existem. Mas, antes, vamos falar sobre uma coisa que é muito importante e que, para mim, no começo, foi muito difícil administrar. Por quê? O que pode te impedir de vender e prosperar? Os motivos que a gente arruma, né? Eu não tenho espaço suficiente para produzir. Eu não tenho geladeira para guardar a massa do pão. Eu não tenho mesa para trabalhar. A minha família está aqui junto comigo e está me atrapalhando. O que mais? Eu não entendo nada de negócio, eu não sei cozinhar, então eu vou só ficar aqui cozinhando e não vou. O dinheiro que entrar tá bom, assim, mesmo que seja só um pouquinho. Eu não tenho como fazer, não tenho carro, não tenho como fazer entrega. Não conheço nenhum motoboy. Não, mas eu nem tenho cliente, então não tenho como. Não, e aí, onde eu vou anunciar? Eu não tenho seguidor, não tenho conta em rede social, e também eu não sei nem dar preço, né? Eu vendo, mas eu não ganho dinheiro. Mas tá bom, porque eu estou fazendo o que eu gosto, mas apesar de não estar ganhando dinheiro, tá beleza, porque eu estou feliz aqui na minha cozinha. Isso aqui são todas coisas que a gente pensa e fala que impede a gente de vender e prosperar. Quando eu comecei a trabalhar, eu ficava muito tempo pensando nisso. Não estou ganhando. Quando eu comecei a fazer feirinha, eu não estou ganhando dinheiro. Mas eu tive que investir muito. Mas está no 0 a 0. E nem sempre ficava no 0 a 0. Às vezes eu ficava com prejuízo mesmo, mas eu falava, não, mas eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo, mas eu sempre achava um motivo para justificar o fato de eu não estar conseguindo viver daquilo. Aí meu marido sempre falava, você está só trocando dinheiro, para de ficar trocando dinheiro. Aí vamos lá. Na verdade, isso aqui é uma coisa que para mim foi muito reveladora, assim, quando eu pensei em colocar isso aqui, né, no material. O que te impede mesmo de vender e prosperar é o quê? É você mesma. Não é o seu equipamento, não é a sua falta de gente, de seguidor na rede social, não é a sua falta de entregador, não é nada disso. Por quê? É você mesma. E quando eu falo você mesma, eu estou falando de mim mesma, tá? Eu estou falando pela minha experiência e pelo que eu já ouvi conversando com outras pessoas. Porque a gente fica com esses pensamentos, ó. Mas eu vou fazer isso, vou pensar que minha vida deu tudo errado. Não, mas as pessoas vão ficar de saco cheio de mim. Eu já mandei mensagem para ela semana passada, não vou mandar de novo.
Não, mas o que acontece? Eu já publiquei no Instagram, meu cardápio, as coisas que eu faço. Eu não vou continuar incomodando as pessoas, vou mandar mensagem, incomodar as pessoas. Não, não deu tempo ainda. Eu tenho muita receita para testar, eu vou continuar aqui testando receita. Não, não vai dar certo. Tem tanta gente vendendo pão, os produtos nem são tão bons assim, sabe? Tem tanta gente melhor que eu no mercado, tem tanta gente vendendo mais que eu. Tem gente trabalhando com outra fermentação, que tem gente com 40 mil seguidores, eu não vou vender nada. Imagina que eu vou tentar. Melhor não divulgar, eu não vou dar conta dos pedidos. Essa última frase aqui, ó, melhor não divulgar. Todas essas frases são minhas, tá? Melhor não divulgar, eu não. Isso é o quê? Objeções que eu sei que todo mundo coloca, não é só minha. Melhor não divulgar, não vou dar conta dos pedidos. Como é que eu comecei a divulgar? Minha primeira divulgação foi aqui no grupo da rua, uma rua de 2 quarteirões, assim, 2 quadras. Então você tem um universo bem pequenininho de possíveis clientes, né? Aí eu falei, vou divulgar aqui. Vou contar para as minhas amigas também, vou colocar no grupo de mães da escola, que tem 40 mães, é pouca gente também, todo mundo vai querer, então vou colocar aí. Aí o que eu fiz? Aí eu ficava morrendo de medo, que eu falava, não, eu só consigo produzir 12 pães por dia, você imagina se entrar pedido, como é que eu vou falar que eu não vou dar conta? Como é que eu falo que eu tenho que adiar? Tá piscando aqui. Eu tinha fantasia que todo mundo ia querer milhões de coisas. Exatamente. Deixa eu só perguntar, quando eu deixo o chatzinho aberto, ele fica na frente da tela? Porque eu posso deixar aberto para eu ir vendo as perguntas e comentários de vocês. Tá na frente da tela ou não tá? Eu não, realmente não tenho... não fica, então tá bom. E aí o que aconteceu? A mãe de um coleguinha do Pedro da escola mandou o vídeo que eu tinha mandado para divulgar, que eu vou mostrar ele para vocês, no prédio dela. É um condomínio de 4, não foi o seu ainda, tá? É outro condomínio aqui na Vila São Francisco. De 4 prédios, gigantesco. E aí eu falei, nossa, então, aí o que ela fez? Em vez dela passar o meu contato para as pessoas, ela pegou os pedidos, e eu só fazia pão italiano. Foi na primeira semana, ela pegou os pedidos, anotou e mandou uma mensagem para mim que tinha uns 40 pães, assim. Eu falei, Ju, eu não consigo fazer tudo isso. Eu vou até, na verdade, não era nem 12, eu achava que eu conseguia fazer 9 pães por dia. Eu falei, Ju, não consigo fazer tudo isso, vou ficar uma semana fazendo pão pro seu prédio. E eu desesperada, não sei o quê. Foi aí que eu comecei, falei, não, vou aumentar aqui a produção, deixa eu ver, sair comprando panela. Fui dando um jeito de fazer e consegui entregar. Mas eu não fui entregando os 30 pães, eu mudei, entreguei em 2 dias, entreguei 15 e 15. Ou 17, eu não lembro se era 30 ou 40, mas era uma quantidade de pães que eu tive que fazer em 2 dias e em 2 períodos ainda, de manhã e à tarde. Porque eu também achava que eu tinha uma limitação de potes, que o número de potes que eu tinha era a quantidade de pães que eu conseguia fazer, porque eu fazia uma receita para cada pote, eu não fazia fermentação de 5 quilos de farinha, por exemplo. Não sabia, tinha medo de fazer isso e dar errado. E aí, mas, logo na sequência, aconteceu um negócio que eu falei assim, eu nunca tinha feito lista de transmissão no WhatsApp. Falei, vou fazer aqui uma lista de transmissão para ver o que acontece. E fiz. Aliás, não falei vou fazer, eu falei vou montar uma lista de transmissão para ver o que acontece, para entender como é. E aí eu separei lá os contatos, anexei a mensagem e falei, vou mandar só para um grupo de primeiro. Eu não sabia como funcionava, eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei como isso aconteceu, que eu mandei o cardápio para 250 pessoas, que o primeiro cardápio que eu fiz. Mandei para 250 pessoas na segunda semana. Na segunda semana de Pão no Bairro, assim, eu fiz o cardápio e mandei para 250 pessoas. E eu tinha esse medo de divulgar e não vou dar conta. E aí o que aconteceu? Eu não tive 250 pedidos, né? Como era de se esperar, não foram 250 pessoas que pediram o pão. Ou seja, é um medo tolo, era um medo que não precisava acontecer. E hoje o que acontece? A gente vai adquirindo confiança com o tempo e hoje eu falo para as pessoas. Então, teve gente que hoje que falou assim, eu quero uma focaccia para sábado. Não tem focaccia no meu cardápio para sábado, só tem para outra semana. E eu falo, tá, para esse sábado não tem, você quer para outra semana? A pessoa manda uma carinha de triste e fala assim, eu quero, já deixa reservado. E assim você vai fazendo o quê? Distribuindo a produção pelos dias que você programou da sua produção.
distribuindo as vendas, né, pelos dias que você programou da produção, o que é ótimo, porque você consegue manter pedidos até a outra semana, 15 dias. Mais de 15 dias é difícil, assim, é só se for assinatura, mas normalmente existe essa coisa da venda imediata, existe, a pessoa quer para hoje, mas as pessoas esperam também, porque elas entendem um negócio que é muito bacana, que é a produção artesanal. Eu vou falar disso com vocês também. A produção artesanal, a hora que você dá o valor para isso que tem, a pessoa também dá, e ela espera. Então, não tem problema falar para o cliente, eu não consigo te entregar agora, mas eu consigo fazer para outra semana ou para o dia tal. Eu sempre faço isso. Agora, e não tenho mais medo da pessoa falar, não, então eu não quero mais, porque antes eu tinha medo que a pessoa falasse, não quero. E o que tudo isso quer dizer, né? Isso tudo que a gente estava ali no slide anterior. Vergonha, medo do julgamento, falta de confiança e insegurança. Então, por exemplo, a vergonha, onde que ela se manifesta? O pão, não é nem o pão, assim, a gente come todo dia, 3 vezes por dia, no mínimo, não é? E se a pessoa não faz toda a comida na casa dela, ela com certeza está pensando. Eu sou das pessoas que pensam na próxima refeição, né? Você come, eu já como uma pensando, tá, mas o que vai ter depois? Depois do café, o que vai ter no lanche da tarde? Eu sou dessas. E eu acho que grande parte da população é assim também. Então, se você não aparece para as pessoas, se você não manda mensagem, se você não está presente, se você não está fazendo post, se você não está se mostrando, tem outra pessoa fazendo isso. E o cliente vai comprar do mesmo jeito, ele vai procurar comida do mesmo jeito. Então, se você se colocar na frente, é você que vai ser visto primeiro. Então, não precisa ter medo de, estou incomodando as pessoas. Tem semana que eu já estou com o pedido fechado que eu não mando mensagem, porque eu falo, não vou mandar. E aí eu recebo mensagem de gente, não tem produção essa semana? Eu falo, dessa semana já fechou. Aí a pessoa responde, eu posso encomendar para outra semana então? Ou seja, estou errada, sempre divulgue. Porque mesmo se você divulgar e sua produção já estiver fechada, você pode falar, não, mas essa produção já está fechada, você quer reservar para depois? Isso é muito bom de fazer. Então, não pode ter vergonha, não pode ter medo do julgamento, tem que confiar. Você estudou, você montou seu cardápio, você experimentou, você testou receita, você fez o planejamento da sua produção. Não pode não ter confiança, sabe? Não pode se sentir seguro. Você fez o caminho para chegar até esse momento da venda, né? E como é que a gente vira a chavinha, né? Tem uma pessoa, uma coach que eu sigo, que ela sempre fala assim, pensa nos boletos. Você não está pensando no boleto? Você está com vergonha de vender? Está com vergonha de se comunicar? Os boletos deixaram de aparecer porque você está com vergonha? Porque você não está confiando no seu taco? É uma opção, né? É uma coisa a se pensar, mas também, como é que a gente faz? A gente dá um passo de cada vez e se mantém sempre em movimento. Você nunca para de andar. Você tem que se manter em movimento e não pode travar porque você não tem um site ou porque você não tem alguma coisa. E uma coisa que eu aprendi com o pão, eu também procrastinei muitas vezes na minha vida, muitas coisas. Mas com o pão, o que eu aprendi com a produção? Que quanto antes você começar, mais rápido você tem a capacidade de mudar, de se adaptar, de se adequar, de oferecer uma opção nova. Quando eu comecei a vender, eu incluí os pães integrais, por exemplo, eu adorava fazer um pão integral, que era o pão de forma, com castanha do Pará. Era o que eu mais gostava, era o que eu fazia para mim, para minha família, regularmente. Aí eu falei, mas eu não posso vender só o pão de castanha do Pará. Vou vender também, vou fazer um multigrãos. Aí testei o multigrãos. Eu falei, tá, então vou colocar nozes também. O pão o integral sem nada é uma coisa que eu não gosto de comer. Então eu prefiro ele sempre com alguma coisa dentro. Então todos os meus pães integrais são recheados. Porque eu faço o que eu gosto de comer, né? Eu tenho uma dificuldade. Então, aí eu resolvi fazer aquele pão que eu falei para vocês, com farinha de linhaça, que as pessoas pediam com farinhas diferentes. Fiz com uma crosta de gergelim. E eu olhava o pão e eu falava, mas não é o pão que eu gosto de comer. E ele prejudicava a minha produção, porque o tempo dele de fermentação era muito diferente dos outros. Era um pão que, por exemplo, não ia para a geladeira. Eu tinha que fazer o processo todo dele de manhã, antes de fazer a entrega. Então, ele me atrasava os outros pães. Ele acabou saindo, ele ficou com vários órfãos, assim, porque as pessoas... Ele tinha mel também, mel e crosta de gergelim. As pessoas adoravam. Mas não vou fazer. A pessoa pode escolher outro.
Bom, vamos voltar então. A gente já viu que o problema é nossas crenças, que os coaches adoram falar, né? As nossas crenças limitantes e esses empecilhos, né, que a gente coloca aí pra gente mesmo. Então vamos vender. O que a gente tem que fazer para vender? Tem um negócio que a gente estuda em comunicação, em vendas e tudo, que chama gatilhos mentais, que é super importante a gente conhecer os gatilhos mentais. Toda a minha comunicação, não há... Eu dava aula disso antes, tá? Quando eu dava aula de consultoria, eu dava mentoria de marketing, eu falava muito disso, assim, porque os gatilhos mentais, o que eles são? Coisas que estão na nossa cabeça, no subconsciente do ser humano, e que incentiva o ser humano a tomar alguma ação. Então é bom a gente conhecer até para não ficar preso a estratégias de compra, de venda dos outros, tá? Você consegue identificar com o tempo como é que as pessoas trabalham isso. Ó, eu vou mostrar para vocês, peraí, o meu primeiro vídeo de divulgação, porque para a gente falar dos gatilhos. Dá para escutar? Vocês conseguiram ouvir o barulho do creque-creque? Fala aqui para mim. Porque é super importante ouvir esse barulho do creque-creque. Ouvimos, beleza. Esse vídeo eu gravei por um... Eu fiz esse pão à noite, no dia 20, acho que não sei lembro, 20, 21 de março do ano passado. E um amigo meu, que eu estava fazendo o lançamento, ele é professor de CrossFit, eu estava fazendo os lançamentos de curso dele com ele, e a gente deu uma freada em tudo, né? Enfim, a gente não sabia nem como agir. Aí eu fiz esse pão à noite, ele me mandou uma mensagem, eu falei assim, não, olha o que eu acabei de fazer. Tirei uma foto do pão e gravei esse vídeo, né, cortando o pão. E ele falou, ó, quero comprar isso daí. Esse vídeo foi o que eu usei para fazer a divulgação aqui na rua e a divulgação para as mães do grupo de mães da escola do Pedro. E ele me garantiu 60 vendas, um vídeo, assim. Olha aqui, eu vou mostrar de novo para vocês, porque ele é um vídeo que não mostra nada. Dá para escutar? É um vídeo de crack-crack, mostrando a casquinha do pão sendo cortada. Na primeira semana que todo mundo estava preso em casa, porque foi exatamente na primeira semana da quarentena. E esse vídeo, ele circulou no grupo do bairro depois, porque as pessoas que conheciam outras pessoas do bairro foram passando o vídeo para frente. Ele chegou no grupo do bairro, que tem hoje 30 mil pessoas, com as pessoas falando, compraram o meu pão durante um mês por causa desse vídeo. Olha essa divulgação, gente. Não é um negócio que você fica... Eu, de marketing, olhava e falava assim, não, tá uma coisa errada, por isso que vocês estão comprando só por causa do vídeo, né? E aí eu fiz meu primeiro cardápio, mas tem uma explicação, tá? Eu vou explicar para você quando vai falar dos gatilhos mentais. Aí esse aqui é o meu primeiro cardápio. Era outro logo, ó. Esse aqui eu tinha feito no Canva também. Hoje o meu logo ele foi oferecido por uma designer, amiga minha, assim, que ela falou, nossa, tô adorando seu projeto, eu quero te dar um logo de presente. Mas esse aqui era eu que tinha feito, ó. Foi no bairro, micropadaria artesanal. Essa aqui é a foto do primeiro pão que eu fiz com a primeira farinha. Depois daquele pão do vídeo, eu comprei farinha e fiz esse pão aqui. Eu achava que ele era o pão melhor, que tinha, a imagem mais linda para divulgação. Aí esse aqui as pessoas tiravam sarro de mim, até porque eu escrevi assim, por fora casca crocante, por dentro miolo mole, 700 gramas de sabor incrível, tipo, casca crocante, miolo mole, é característica de qualquer pão. Aí eram várias páginas, né? Tinha 8 páginas. E aí eu comecei, foi quando eu incluí o pão com calabresa. Ó, isso aqui foi o primeiro pão de calabresa, né, que eu fiz para tirar foto. A focaccia também, que ela tinha só umas... Eu colocava super pouco alecrim. Fazia tudo errado. Tudo errado não, né? A gente vai evoluindo. E o cinnamon também era todo tortinho, ó. Eu passava todos eles redondinhos junto na panela, eu achava de outro jeito. E aqui, na primeira semana, isso aí anotem porque é muito importante. Na primeira semana, né, naquelas pessoas que eu... Cadê? Aqui, tá vendo essa página? O que já disseram? Aquela primeira semana que aquelas 40 pessoas do prédio compraram, eu
comecei eu mandava para elas, como foi a minha amiga que mandou, tirou o pedido de todo mundo, eu não tinha o contato delas. Aí eu falei, me manda o telefone delas, né, o WhatsApp, não sei o que. Ela falou assim, mas não sei o que. Eu falei, não, me manda eu vou mandar uma mensagem para elas. Então eu mandava uma mensagem escrito assim, sobrou pão, caso tenha sobrado, faça isso, isso e isso, guarde dessa forma e para aquecer, faça dessa maneira. Aí as pessoas, por que eu fazia isso? Não era de graça. Eu queria ensinar as pessoas a fazer o que fazer com o que tinha sobrado do pão, mas eu também queria saber o que elas tinham achado, sem perguntar para elas, sem falar, e aí, o que você achou do pão? Gostou do pão? Que eu falava, imagina, você manda um negócio desse, a pessoa fala para você que o pão tá... Eu estava naquele momento da insegurança ainda, né? Com medinho, sem saber o que fazer, sem saber como reagir se alguém falasse que o pão estava horrível. Aí eu falava assim, falei assim, vou mandar essa mensagem aí, as pessoas, se elas gostarem, elas vão falar se sobrou, se não sobrou, né? Alguém vai me responder. Todo mundo respondia. Então, eu dei print, né, no WhatsApp, nas mensagens das pessoas, e escrevi, coloquei aqui no cardápio. Parabéns, Cris, foi uma delícia. O problema é não conseguir parar de comer. Que delícia o pão, parabéns. Parabéns, Cris, amei o pão. Cristina, o pão é sensacional, está uma delícia. Oi, Cris, que delícia de pão. Eu quase comi metade do pão sozinha. Quando for fazer de novo, me avisa. Quero um pro meu pai também. Aqui está a minha mensagem, ó. Sobre o pão, se sobrarem, embrulhe em plástico filme por até 2 dias. Muito bom, ótimo, obrigado. Ainda tem pão, quero mais, o meu acabou. Coloquei aqui. Isso aqui, prestem atenção nisso aqui. Isso aqui é um gatilho mental. Aí eu tinha aqui, ó, as 2 últimas páginas. Como pedir? Isso aqui é super importante. Produzo por encomendas. Você me fala o que quer pelo WhatsApp e a gente combina pagamento e entrega. A produção é realmente artesanal. Além do pão italiano levar 12 horas para fermentar, são só 2 mãos trabalhando com o máximo empenho. Aqui eu estou falando o que eu escrevi aqui, o que eu quis dizer. Ó, não fique enrolando aí não você pedir, porque eu faço pouco, a produção é pequena, ó. Olha o tanto de gente que falou que o meu pão é gostoso, o que quer mais. E ó, se ficar demorando, você vai ficar sem. E na última página eu contava a minha história. Osasco, 24 de março, primeiro dia de quarentena oficial. Eu contava a historinha de como eu comecei, que eu estava sentindo medo, igual todo mundo estava sentindo, que eu não sabia o que fazer. Eu não vou ler inteira para vocês, porque está meio grande. Conta essa história, né, que eu assei o pão, mandei o vídeo pro meu amigo, falo que eu tinha medo do desconhecido, mas que eu tinha decidido que eu ia recomeçar e que eu não ia travar, que eu não ia me render a esse pânico. Aí a última frase aqui, ó, não sei o que me espera, é impossível fazer planos além da próxima semana, um dia de cada vez. A única certeza que tem é que desistir não é uma opção. Pro momento que a gente estava vivendo, ali, né, começo da quarentena, com todo mundo sem saber o que ia acontecer, é uma história forte de ouvir, né, porque todo mundo estava com medo, todo mundo conhecia alguém que estava com mais medo ainda. E aqui embaixo eu escrevo, ó, estudei gastronomia em 2003 e 2014, entre 2014 e 2016, tive um serviço de buffet, personal cook, e trabalhei em feirinhas gastronômicas. Por quê? Eu queria falar para as pessoas que eu tenho autoridade para fazer o pão, que eu sei o que eu estou fazendo, que eu não estou simplesmente, não decidi fazer pão porque foi a única opção que eu vi, assim, até foi, mas eu queria falar, eu sei o que eu estou fazendo, ó, eu tenho um embasamento para fazer o que eu estou fazendo. Ainda mais porque tinha essa questão da higiene toda, né, que a gente não podia deixar para lá. Então vamos lá, gatilho mental. Qual que é o primeiro gatilho que é o mais forte que tem nesse cardápio? A história. Por que a história é um gatilho mental? Porque ela conecta as pessoas. No momento que a gente conta a nossa história, o nosso motivo, o nosso porquê, as pessoas se conectam, porque elas se identificam com isso. A gente fala, era um momento específico, eu estava lá vivendo o mesmo pânico, o mesmo medo que um monte de gente, fui lá e falei do meu pânico, do meu medo, eu me expus. Eu não falei só, vem comer o melhor pão do mundo, eu falei, não, eu estou fazendo pão por esses motivos, e eu não desisti, eu não estava vendendo só pão. Quando você conta essa história, você não está só vendendo o seu produto, você está vendendo quem você é, o que você acredita. Faz sentido? E o quanto que uma história conecta com pessoas, a história ela tem o poder de gerar emoção, ela gera conexão imediata. Então, é uma coisa assim que várias vezes vocês vão ver no meu Instagram eu contando história.
Eu sempre conto história. E é uma coisa de marketing mesmo que é super forte para como gatilho de venda. Todos esses gatilhos mentais, eles foram tirados de um livro que chama As Armas da Persuasão. Como é que chama o nome do... Eu sempre esqueço o nome do moço. Eu falei, vou anotar para não ficar lá perdida sem saber o nome. Aqui. Robert Cialdini, Armas da Persuasão. É um livro super conhecido, super famoso, com todo mundo, para todo mundo que trabalha principalmente com marketing digital. Então, você vê aqueles textos de copywriter assim que vem para você fazer a compra, e é só hoje, e eu sou fulano, e não sei o quê. É sempre ligado a esses gatilhos mentais. E eu não estou falando que quando você trabalha um gatilho mental, ele está sendo falso. Não, a sua história, ela é real, ela é a sua história. Você não tem que inventar uma história. Esses dias eu fiz um post do pão da minha avó. Ele tem um desdobramento. Eu queria fazer o pão da minha avó e o post, eu não sei se alguém chegou a ver o post, eu chorei escrevendo aquele post. Olha, até emocionando de novo. Não era falso, nada do que eu escrevi ali era uma coisa que eu pensei em gatilho, mas desde que eu quis fazer esse pão e publicar esse pão, eu quero fazer a receita, publicar no YouTube para as pessoas. E eu tenho isso de eu não quero que o pão da minha avó morra. Eu não quero que as pessoas, que essa receita se perca. Por isso eu vou deixar lá, vai ser um legado no YouTube também. E quando eu contei a história do pão, hoje ele é o meu post, ó, ele é o meu post com mais engajamento de todos. Ele me trouxe uma quantidade de seguidores e por que seguidor é legal? Porque você aumenta o número de pessoas que você quer falar e, consequentemente, a proporção de venda. Bom, eu tirei, tá no avião, eu não vou conseguir ver. Mas esse post do pão da minha avó, depois vocês podem ir lá dar uma olhadinha quem não viu. É um post de história. Então, a minha história não é só como eu comecei a fazer pão, é tudo que envolve o pão na minha família, ou para mim, ou histórias que eu tenho de pão. Por exemplo, a primeira focaccia que eu comi, eu entrei eu não sabia nem que existia. Eu entrei numa padaria em Ipanema, no Rio, e tinha um cheiro assim no ar que era um negócio incrível de alecrim e azeite. Aí eu falei para a moça, que cheiro é esse? Ela falou, estou aqui. Aí tinha uma travessa, uma assadeira gigantesca, que ela ia fatiando os pedaços, cortando lá, quanto tamanho você quer? Você ia lá, escolhia. Eu comi esse pão e eu falei, esse é o melhor pão da face da terra. Meu, que delícia. E é o mais simples, sal grosso, azeite e alecrim. Falei, que pão maravilhoso. Tem gosto de Natal, tem gosto de festa, tem gosto de reunião de família. Sei lá do que ele tem gosto, é maravilhoso. Voltei lá no dia seguinte, eu fiquei uma semana lá no Rio nessa temporada e eu não consegui nunca mais comprar o pão, porque era um pão famoso daquela padaria, eu não sabia, ele saía uma vez por dia e ele acabava simplesmente. E eu tinha na cabeça esse sabor, esse cheiro, esse gosto desse pão. Então, a primeira vez que eu fui falar da focaccia, né, que eu incluí ela no cardápio, vocês podem procurar lá embaixo nos posts, eu conto exatamente essa história. É uma história que aconteceu de verdade. E eu me apaixonei pela focaccia e quando eu aprendi a fazer, eu falei, nossa, um dia eu vou vender isso aqui porque eu quero mais gente sentindo isso que eu senti, se apaixonando dessa maneira. E realmente acontece, as pessoas adoram. O segundo gatilho, prova social. O que é prova social? Aquele monte de depoimento. Se eu tenho gente falando, como tinha acabado de começar a fazer pão, as pessoas não me conheciam, eu tinha 100 seguidores, não tinha ninguém validando o que eu estava fazendo. Mas eu tinha depoimentos. Por quê? Porque eu mandei uma mensagem para as pessoas explicando para elas o que fazer com o pão e esperando que elas me mandassem algum feedback. E elas mandaram. Então eu tinha a prova social do meu produto para falar para os outros, tem um monte de gente achando super bom, você vai ficar de fora? Você não vai experimentar? Sério que você não vai experimentar? A Renata, que está aqui, aconteceu isso com o meu condomínio que ela mora. Tem uma pessoa lá que era do grupo de mães, da escola do meu filho também, ela não tinha comido, não tinha experimentado, ela viu no Facebook, que eu comecei a publicar no Facebook esses depoimentos, e ela falou, nossa, vou indicar você no meu prédio, eu sei que deve ser bom, e aqui tem não sei quantas pessoas, e nananana. E eu fiz muitas vendas lá por causa de prova social. E lá também as pessoas vão se indicando, né? Terceiro gatilho, a escassez. O gatilho da escassez não foi uma coisa que eu quis provocar. Eu jamais falei para um cliente assim, não tenho pão, tendo a possibilidade de fazer. Nunca fiz isso, mas o gatilho da escassez é um dos gatilhos de comunicação mais fortes que tem.
Por quê? Existe a prova social, a pessoa já se identificou com você, e aí ela pede o pão e você fala para ela, putz, não tenho. Isso aumenta o desejo. É exatamente o que a gente pensa. Eu achava antes, né, que eu falava assim, mas se eu não tiver o pão, não sei o quê, eu estava esquecendo do gatilho da escassez. A escassez faz o quê? A pessoa querer comprar antes, para não faltar para ela. E quando eu falo lá da produção artesanal, eu estou acionando exatamente o gatilho da escassez. Eu estou falando, se você não pedir agora, se você não se agendar, não se programar, você vai ficar sem. Então as pessoas se programam. E foi o que eu fiz com a assinatura também. Por quê? Porque eu queria montar uma programação. Qual foi a minha ideia com a assinatura? Eu até nem contei para vocês do curso do pão ainda. Qual foi a minha ideia? Eu falei assim, eu vou lançar curso. Eu não sei quanto tempo o curso vai me tomar, porque eu tenho que fazer, vai ter aula ao vivo. Eu tinha uma ideia, eu tinha um planinho, mas eu falei, mas e se eu der pau na internet na hora que eu estiver fazendo edição? E se acontecer não sei o quê? Então, eu fazia pão de quarta a domingo. Segunda é o dia que eu cuido dos meus pais, terça-feira é o dia que eu fazia as compras e mandava a mensagem, a lista de transmissão, né, do cardápio, e fazia as compras, e depois eu fazia entrega de quarta a domingo. Era muito pão, muito, muito, muito pão, muitos dias, muitas horas de trabalho. E eu falava assim, mas se eu quiser dar aula, se eu quiser passar isso tudo adiante, eu não posso fazer pão desse jeito todo dia. E aí, o que aconteceu? A minha escassez ia aumentar. Então, eu virei para as pessoas, mandei a mensagem da assinatura, porque eu sabia que ia ter gente que ia pedir, e eu sabia que ia ter gente que, se eu falasse assim, vou reduzir o dia, os dias que eu faço pão, as pessoas iam magoar até, porque elas pediam 2 vezes por semana, no meio da semana e no final de semana. Então, eu falei assim, então tá bom. Olhei minha programação de produção passada, falei, então eu tenho mais entregas na quarta-feira, que é o primeiro dia da semana, e no sábado. Então eu vou fazer uma programação para atender essas pessoas especificamente, mas não deu outra, assim, quem fez a assinatura era exatamente quem pedia, quem já pedia. Então hoje eu encaixo os outros pedidos, pedidos extras que chegam, de gente que acabou de me conhecer, acabou de entrar, ou que não quer fazer assinatura, nos pedidos das assinaturas. Porque eu precisava de tempo. Então, isso foi uma escassez que aconteceu porque eu estou fazendo outra coisa agora também. Vamos lá. Tá tudo claro para vocês? Me digam, me digam. Me digam, pessoas. Agora chegou uma parte, beleza. Agora chegou uma parte aqui que vocês têm uma tarefa. Uma tarefa muito importante. Eu não, anotem aí porque não está escrito aqui na apresentação. A tarefa é: vocês vão escrever a história de vocês. Vocês vão escrever por que vocês fazem o que vocês fazem. Por que vocês estão na cozinha? Por que vocês querem, vocês têm ou querem ter um negócio de cozinha? Por que vocês querem alimentar outras pessoas? Qual é o seu motivo? Qual é o valor que vocês veem no trabalho de vocês? Contem, escrevam a história de vocês. Se não for fácil escrever direto, o que eu sempre sugeri? Escreve por ano. No ano tal, para você ter clareza do que aconteceu, como você chegou até aqui. Então, sei lá, em 1970 eu nasci. Aí, beleza, de 1977 para cá, desde que eu nasci, o que aconteceu na minha vida relacionado à comida? Eu tenho, por exemplo, a lembrança do pão da minha avó, que é um negócio que sempre me emociona quando eu penso. Eu penso, será que eu falei para ela, ou para a tia Maria, que morava com ela, o suficiente, o quanto eu ficava feliz por ter esse pão na mesa? Acho que não, mas é uma coisa que marcou a minha infância. Eu não sei se vocês viram o post da bolinha. A bolinha, eu ficava olhando lá, minha mãe fazia esse pão também, eu ficava olhando, esperando a bolinha subir, achando o máximo a história da bolinha que sobe, porque está fermentado, até hoje eu não entendo a lógica disso, mas enfim. Escrevam a história de vocês. Essa é a primeira, são 2 lições, tá? A primeira é escrever a história de vocês. Para quê? Para a gente chegar nessa conexão, você vai enxergar na sua história o que conecta com outras pessoas. Assim, o que te emociona, o que gera sensações humanas mesmo, assim, na sua história, que você pode compartilhar, sem ter vergonha de falar, tá? A segunda é uma coisa super legal. Vocês vão abrir o Facebook, vocês vão abrir a sua lista de contatos no Google, vocês vão abrir todos os lugares que vocês têm contato das pessoas, e eu fiz isso há muito tempo, e eu nunca deixei de fazer isso. Vocês vão listar dessas pessoas
Quem pode te ajudar a divulgar? Quem entre os seus amigos é formador de opinião? Quem entre os seus amigos fala de comida? Quem entre os seus amigos trabalha numa empresa com um monte de gente? Entendeu? Para quê? Porque essas pessoas são as primeiras pessoas que vocês vão acionar quando vocês forem vender. As primeiras pessoas, são as pessoas que vocês vão... Tem uma pessoa que veio me procurar aqui um dia, ela falou assim para mim, eu queria saber como é que você vende pão. Eu estou começando a fazer agora, eu estou fazendo assim, eu faço um pão, ela foi conseguir fazer 3 pães por dia, ela fazia por hora, não, eu não lembro. Aí ela falou assim, eu faço, toda a minha produção eu dou e eu fico esperando a pessoa pedir. Eu falei, não, isso aí não faz o menor sentido. Se você quer dar um pão, você tem que saber para quem você vai entregar gratuitamente um pão. Então, são essas pessoas que vocês vão olhar na sua lista lá e falar assim, você doa sem esperar nada em troca. Nada em troca. Porque quando você está produzindo, você também está aprendendo. Quando você está falando com outras pessoas, você também está aprendendo. E teve, por exemplo, tem vários grupos aqui na cidade que falam, que me pedem, vários perfis que falam assim, você não vai me dar um pão? Eu tenho 10 mil seguidores, e aí a gente faz um escambo, e eu divulgo, não sei o que. Eu olho o perfil da pessoa, não tem nada a ver com o meu público. Não tem nada a ver com o jeito que eu anuncio, com a minha fala, com a minha postura, com nada. Eu falo, não quero, obrigado. Eu falo, gostei do seu perfil, mas nesse momento não. E aí tem outros que eu falo, vou, sim, quero. Porque eu tenho clareza para quem eu quero vender. E quando você olha o perfil das outras pessoas e quando você olha as pessoas que você tem contato, você sabe com quem você quer falar. Então, 2 lições. Conta a história de vocês, escreve ali a história toda, porque isso é conteúdo que vocês vão gerar para trabalhar depois. E faz essa lista das pessoas. Entra, não sei, as redes sociais que vocês tiverem, LinkedIn, Instagram, Google, a gente tem muito contato no Google que a gente não sabe, vai lá, exporta a lista do Google, fala assim, nossa, tanta gente aqui, eu nem sabia mais que existia. Façam isso, essa tarefa de casa, para a gente trabalhar depois, tá? Bueno. Que horas são? Já deu uma... Bom, deixa eu beber uma aguinha. Chegamos aqui. Primeiros passos, e a gente já falou das primeiras vendas, né? Já definiu o cardápio e já está começando a vender. Primeira parte, check. E agora? Né? Como eu vou crescer? Como mais gente vai me conhecer? O que eu faço para crescer? Agora a gente entra no meu trabalho de uma vida inteira, que é planejamento de ações e de comunicação. A gente sabe quem a gente conhece a nossa história, a gente define o nosso cardápio, a gente sabe qual é a nossa capacidade de produção, e agora a gente vai fazer um planejamento de ações e de comunicação. Mas que raios é isso, né? Do que você está falando? O que são ações? Que ações? Você sabe por que ninguém vai ficar de saco cheio quando você estiver falando dos seus pães? Porque as pessoas gostam de ver movimento. A gente gosta de movimento, a gente não gosta de ver água parada, a gente gosta de ver cachoeira, a gente não gosta de ver uma poça, entendeu? A gente gosta de ver movimento. A gente é energia em movimento, nosso corpo é cheio de água que está sempre em movimento. Então, se o seu negócio estiver sempre em movimento, ninguém vai ficar de saco cheio de você. E como é que você faz para o seu negócio estar sempre em movimento? Eu tenho aqui os 5 mandamentos do movimento. O primeiro, jamais na vida se acomode com o seu cardápio. Jamais pense assim, não, já aprendi, já está aqui. O cardápio ele se movimenta tanto tirando quanto incluindo coisas. Se você tirar, você tem que incluir outra coisa para substituir, tá? Mas você pode reduzir seu cardápio também e falar que é uma versão pocket do seu cardápio. Tudo que você faz de ação, ele tem por objetivo gerar uma... Tem por objetivo não, mas ele gera uma comunicação para você fazer a respeito. E quanto melhor você comunica, mais gente você traz para perto de você. Então, tipos de movimento. Programe lançamentos mensais. Desperte desejo. Conta a história do novo produto, como você pensou em fazer, o que você sentiu quando você experimentou a primeira vez, se ele remete a alguma lembrança sua. Bom, a gente voltou para a história. Quero testar coisas novas para o meu cardápio. Então, quem está começando a vender o pão. Por que você começou a querer fazer pão? Por que você acha que vender pão é importante?
Por que pão italiano? Tem alguma coisa a ver com a sua história, com a sua família? Com o pão que você comeu? Tem várias pessoas que mandam, aqui no bairro onde eu moro, tem muita descendente italiana. Acho que no Brasil inteiro, né? Mas aqui tem bastante. E várias pessoas falam para mim assim, meu pai tem não sei quantos anos, velhinho, e ele me fazia comprar pão italiano na Bexiga. Depois que a gente conheceu o seu pão, ele não acredita que tem um pão italiano dessa qualidade tão perto de casa. Eu podia ter ficado conhecida só com a pessoa do pão italiano? Podia, eu podia só vender pão italiano. Tem empresa que é empresa de um produto só. Mas eu queria que esse produto fosse só meu cartão de visita. Então, dificilmente, se eu fico um mês sem lançar nada, eu acho que tá esquisito. Se eu fico um mês sem mexer no cardápio, eu falo, meu, tem uma coisa errada. Porque eu quero ter o que falar para as pessoas. Eu quero contar histórias para as pessoas. Então, tá bom, então agora eu não vou lançar nada, mas eu vou lançar um curso inteiro, entendeu? Então, tem sempre que estar em movimento, pensar o que você pode agregar, e pode ser produto de terceiros, pode ser uma geleia, pode ser uma parceria que você fez com outra empresa, outra empreendedora, pode. Nunca se acomode com o seu cardápio e acho que ele está suficiente, tá? Pode ser sazonal, mudança de cardápio, então eu vou lançar um cardápio agora que tem a ver com a primavera, pode. Eu vou lançar produtos agora que tem a ver com a mudança do governo, uma brincadeira, pode. Você que sabe, você que manda. O segundo mandamento, nunca pare de divulgar o seu cardápio, mesmo que sejam sempre as mesmas pessoas. Se alguém não quiser saber, a pessoa vai te bloquear e azar dela. Azar da pessoa que está te bloqueando. Tem uma pessoa que estudou comigo, ela sempre estava no meu grupo. E eu via ela no Face até divulgando assim, pães de outras pessoas. Eu falava assim, vou continuar mandando aqui. Ela nunca comprou, mas eu vou continuar mandando, vou continuar mandando. Aí um dia ela mandou uma mensagem para mim. Cris, por favor, me tira da sua lista de transmissão. Meu marido ele tá celíaco com alergia. A gente descobriu que ele é celíaco, tem alergia a glúten. E a gente não pode mais comer, e você fica mandando isso aqui, eu fico sofrendo, só que eu trabalho para uma padaria XYZ, eu faço divulgação dela, eu falei, putz, desculpa. E também tem essa, a gente nunca sabe o motivo das pessoas, por que elas pararam de pedir, e nunca é pessoal. Se for pessoal, se você tiver feito alguma coisa errada, se você entregou alguma coisa errada para a pessoa, você vai ficar sabendo, ela vai te contar. Acredite que ela vai te contar. Eu tinha um cliente aqui que pedia todo domingo. Todo domingo ele fazia um pedido gigantesco. De repente ele parou de pedir. Eu fiquei desesperada. Depois de um tempo assim que eu percebi que ele não pedia. Eu falava, nossa, o que eu fiz de errado? Porque esse cara sempre pedia. Mas eu falava, morrendo de medo. Não vou perguntar para ele, mas e se eu fizer alguma coisa muito errada? Se ele achou um cabelo no meio do pão? Que desespero, o que eu faço? Aí um dia, faz pouco tempo, agora em janeiro, uma moça pediu, que nunca tinha pedido, eu fui entregar para ela. E eu falei, bom apetite, espero que você goste. Ela falou assim, eu já conheço. Eu falei, como? Ela falou assim, fulano, falou o nome do cara. Ele que pedia, ele é da minha família, ele que pedia, a gente adora. Eu falei, cadê ele? Ela falou assim, ele mudou para Londres. Eu falei, e eu meses achando que era pessoal o negócio, que era alguma coisa. Então, tira esse ranço de achar que é pessoal. Não é pessoal. Se for pessoal, você vai ficar sabendo. Então, divulgue. Quer fazer dinheiro? Divulgue. Terceiro, programe suas datas de varejo. Não adianta chegar na véspera do Dia das Mães e falar assim, na quinta-feira, tenho sexta. Alguém quer? Não. Você tem que começar a anunciar 20, 30 dias antes. Você tem que saber o que vai ter dentro da sua cesta. Você tem que ter feito o cálculo de custos, você tem que ter entendido a viabilidade. Você tem que saber qual tamanho, qual a quantidade de cesta, de produto que você consegue entregar. Para elevar, por quê? Porque as datas de varejo são as datas reconhecidas pelo comércio que as vendas são maiores. Então, você quer aumentar seu faturamento? Faça uma programação com antecedência dessas datas. Não chegue na véspera. Tem gente que compra na véspera? Tem. Você consegue vender muito na véspera? Consegue. Mas é o ideal? De jeito nenhum. O ideal é você se planejar. E aqui eu sempre falo, inclua produtos de terceiros, porque vai aumentar o seu faturamento sem você se desgastar mais ainda. A primeira cesta que eu fiz, que foi do Dia das Mães, só tinha coisa minha. Eu comecei a fazer pão em março, aí foi em maio, Dia das Mães. Só tinha coisa minha. Era focar. Eu acordei aquele dia, eu dormi da meia-noite às 2, na véspera do Dia das Mães. Eu não sabia colocar massa na geladeira. Era uma focaccia, um pão que a pessoa podia escolher se era italiano ou de calabresa. Aí eu fiz os biscoitinhos amanteigados e cinnamon. Era isso que tinha na cesta. E aí eu falei, não é possível.
Eu fiz muita cesta. Eu falei, não é possível que tem que se enche de lacinho, coloco flor. Comecei a fazer pão às 2 da manhã, terminei meio-dia, voltei às 2 da tarde. Foi super desgastante. Não precisa fazer isso. Inclua produtos de terceiros, aumente seu faturamento, você consegue comprar por um preço mais baixo e revender. Por exemplo, no Dia dos Pais, eu coloquei uma cerveja de trigo, um dos produtos que tinha mais. Coloquei grãos, né? Como é que chama? Mix de nuts. E coloquei uma cerveja que eu paguei R$ 9 a garrafa e vendi por 18. Quer dizer, no meu o preço não era aberto, né? Por item. Mas quando eu fiz o cálculo do custo, eu coloquei R$ 18 na cerveja, porque ela vende até por 20, 25, a Paulaner. Terceiro item, né? Programe suas datas de varejo. Quarto item, se aproprie do seu diferencial. Você escreveu a sua história. Qual é o seu diferencial? O meu diferencial, até então, era o pão italiano. Hoje, o meu diferencial é que eu manjo tanto que eu dou aula. Brincadeira. Mas se apropria do seu diferencial. Qual é o seu produto, cartão de visita? Qual é o que você faz melhor, assim? O melhor que você faz é a embalagem, é a entrega. Então, é o que você vai falar mais de como as pessoas ficam felizes quando elas recebem o seu produto, da transformação que acontece dentro da casa delas quando o seu produto chega lá, quando sua comida chega lá, dessa mudança de humor que acontece nas pessoas. Qual é o seu diferencial? Identifique o seu diferencial, que é exatamente isso. Saiba quem é você na fila do pão e sempre fale sobre isso. Porque é o que as outras pessoas vão estar falando de você também. É a sua prova social que você está se apropriando dela. E o quinto mandamento do movimento é: se você cansar, descanse. Porque o trabalho de cozinha ele é extremamente desgastante. Ele é fisicamente desgastante. E não tem como a gente conseguir prosperar e continuar fazendo se a gente não descansar quando o corpo mandar. Tem que descansar. Avisa, você tem que estar com pedido, não programou o descanso, cancela os pedidos, avisa, preserva a sua saúde. Não é porque tem tudo isso para fazer que você sempre tem que estar em movimento. O descanso também é um movimento. Eu aprendi só duras penas lá no começo também, quando eu estava trabalhando igual uma louca, desgraçada, como se não houvesse amanhã. E eu achei que eu estava com Covid lá no começo, acho que era abril ou maio. Cancelei pedido, fiquei desesperada, fiquei deitada. Eu estava com estresse, eu estava com cansaço. E desde então, o que eu faço? Eu separei. Agora eu estou usando os domingos para dar aula, mas eu já tinha separado um domingo por mês, por exemplo, que eu não fazia pão. Eu já tinha reduzido a minha produção para poder descansar, para poder ficar com a minha família. Se você não equilibra todas as coisas, a cozinha fica uma desgraça. Você fala, não, você não aguenta mais, você fica desesperado. Você fala, não, de novo, tem que acordar, fazer pão. Ai, de novo, não aguento mais. E não é para ser assim. É um trabalho, se você começou, é porque você gosta de fazer. Você gosta do resultado. Então, se você cansar, programe descanso. Não espera estar cansado para descansar. Tá bom? Isso é super importante. Exatamente, Rê. Exatamente. E chegamos ao fim dessa Masterclass, que a gente falou a gente deu uma pincelada em planejamento, falou lá várias coisas que eu acho importantes. Os gatilhos mentais eu acho que é um negócio super importante para prestar atenção em comunicação, em tudo que a gente fala com as pessoas, como a gente se posiciona, como a gente quer ser percebido pelas pessoas. Isso tem tudo a ver com a criação de marca, que é uma das aulas também que a gente tem no programa. Vocês gostaram? Vocês acham que o conteúdo vale a pena? Vocês acham que faz sentido? O objetivo é a gente chegar lá na frente aumentando o faturamento. Entendeu? Fazendo esse plano. Por quê? No final, se você arrumou sua casa, arrumou sua cozinha, sabe quando você consegue fazer, sabe quando você consegue produzir. Tá falando seu microfone. Então, no final, se você organizou a casa, sabe como você, a sua capacidade de produção, tem suas metas financeiras, você vai trabalhar para atingir suas metas financeiras. O seu objetivo pode ser assim, não quero mais trabalhar na minha cozinha. Você consegue fazer isso, ganhar dinheiro fazendo isso, trabalhando na sua cozinha. É possível, ainda mais porque você tem um custo mais baixo, o seu investimento inicial foi mais baixo. Ok? Estou muito feliz que eu consegui dar essa aula, gente. Estou muito, muito feliz. Eu gaguejei pra caramba no começo, fiquei até pensando enquanto eu gaguejava que eu ia ter que regravar. Muito obrigada. A gente vai ter a próxima aula na quinta-feira.
da semana que vem, desse conteúdo, né? Pra gente chegar lá e ficar rica na cozinha. Fique rica na cozinha! Fique rica! É esse o objetivo, da gente se pagar as contas, da gente conquistar a independência financeira mesmo, da gente prosperar e melhorar esse país. Essa é a meta. Boa noite, bom descanso, durmam bem, descansem o corpite de vocês. Até mais. Tchau. Tô muito feliz, saudade da aula.